Boa noite. É, Esse aqui é um vídeo de explicação para a cadeira de Sistemas Embarcados 2 do Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia do Ceará. Meu nome é Isaac e eu vou mostrar para vocês uma rede de pedra colorida, no qual eu simulo a ação que ocorre, que aprendemos como ocorre em arquitetura de computadores e sistemas operacionais, da busca de dados, da coleta de dados em um HD, até a sua gravação em memória, e a parte de controle de vídeo, no qual alguma ação, algum evento é disparado e alguma coisa acontece na tela ou no monitor. Bom, enfim, eu separei esses eventos disparados de duas formas. A primeira forma é o teclado, certo? O teclado ele vai controlar o evento de guardar dados na memória, de pegar do HD e guardar dados na memória. E o segundo evento é do mouse, em que ele vai controlar eventos de pegar de pegar uma interrupção específica e acionar a GPU, no qual é controlada pela controladora de vídeo, e a própria controladora de vídeo acionar o monitor. Bom, enfim, dando prosseguimento, eu vou passar de passo a passo inicialmente, depois quando a ação do mouse terminar, eu vou continuar somente com a ação do teclado através de passos longos. Não dando continuidade aqui. Bom, a primeira ficha a entrar no estado de controlador da interrupção foi a ficha C2, certo? Essa ficha C2 ela especificamente vai para a DMA, a controladora DMA aqui, no qual ela inicialmente é controlada pela CPU, ou seja, a CPU ela aciona a DMA e a DMA aciona a controladora de disco. Isso por quê? Porque basicamente como funcionaria? Funcionaria da seguinte forma: a CPU programa, entre aspas, a DMA, ela informa o setor do disco em que o que tem que ser guardado na memória, o que ele tem que buscar no disco vai estar, e o tamanho daquele arquivo, daquilo que ele está buscando, daquele dado que ele está buscando. Dessa, além de outros dados também, que não exemplificaremos aqui. Mas basicamente seria isso, o setor e o tamanho, porque aí nós saberíamos qual o tamanho dos setores, quais setores buscar. Ok, dando prosseguimento aqui. Nesse estado, sempre que algum dispositivo de entrada ou saída, dispositivos de entrada ou saída, principalmente, na verdade, dispositivos de entrada acionam, eles não acionam diretamente o CPU, eles acionam o controlador de interrupção. O controlador de interrupção é que aciona a CPU informando que algum dispositivo terminou a sua ação ou iniciou alguma ação e requer a atenção da CPU para para aquele evento. E continuando, nós temos duas fichas aqui em controlador de interrupção, uma do tipo C1 ou outras fichas C2, certo? Essas fichas C1 e C2 estão aqui, ó, definidas. Eu defini, no caso aqui, cinco fichas, né? C1, C2, C3, C4, C5. E essas C4 e C5 elas servem especificamente para terminar as ações. Então, como funciona? Quando a ação de mostrar um dado determinada, vem uma ficha C4 para cá e finaliza, ela fica parada aqui na CPU. No caso, sempre vai ter que ter um retorno da controladora. Por isso que eu criei essas duas fichas. É como se elas fossem um retorno da controladora informando para a CPU que aquela ação já foi executada. E tem a C5 também que faz a mesma coisa. Só que no caso ela é retornada pela controladora de disco.
em conjunto com a DMA. Continuando, a primeira ficha que entrou aqui foi a ficha de C1, e em controlador de interrupção tem a ficha de C2 e C3. A ficha de C1, a ficha de C3 entrou agora e ativou uma nova interrupção. Perceba que ela não aciona essa interrupção. Interrupção. Perceba que ela não aciona esse marcador, esse marcador de comandar a operação da DMA. Isso nem de programar a DMA. Isso porque para que isso acontecesse, ela teria que ter um C2 aqui e um C1 aqui. E para programador de DMA estativa, eu precisaria ter um C2 aqui. Já esse comando de operação, ele é ativado simplesmente pela C3, no qual já permite que ative esse marcador através desse arco. Bom, aqui a gente já vê que uma ficha G1, no qual eu criei aqui G1, G2 e G3 para diferenciar os tipos de marcação e acionamento que vai ter que ser dado na entrada e na saída do controlador de interrupção, porque o controlador de interrupção, a CPU se comunica com o controlador de interrupção, mas também o controlador de interrupção recebe dados da GPU e do final de processamento de vídeo, e envia esses dados tanto para mostrar na tela algum evento, alguma mudança de estado, e interromper a CPU, informando que aquela ação já foi terminada. Bom, dessa forma ele ativou o acionamento da GPU, entrou uma ficha na GPU que acionou outra marcação chamada processar informação. Estamos vendo todo o fim do ciclo aqui da controladora de vídeo. Voltou agora aqui duas fichas, uma G1, uma G2 e G3. Percebemos que a G2 ela vai mostrar, a função dela é mostrar alguma ação, algum evento, e a G3 é de interromper a CPU, avisando o controlador de interrupção. Nesse momento, a ficha C2 entra em CPU, ok? Como a ficha C2 entrou, essa marcação ela é ativada. Essa ainda não é ativada porque não existe nenhuma ficha em DMA. Agora a ficha entrou em monitor e entrou na marcação de mostrar. Bom, agora a ficha C2 passa para a DMA, enquanto a ficha C1 fica em CPU, que aciona comando de operação. Comando de operação que enviará uma ficha de C1 para a controladora de disco, permitindo que a mesma tenha um controle para ler os dados do HD. Nesse momento, a ficha que estava na controladora de vídeo aciona a interrupção por vídeo, né? Então entra uma ficha na controladora de interrupção e aciona e permite a marcação de interromper CPU. Pronto, agora entrou a ficha C4 aqui. Nesse momento a C4 ela não vai mais sair daqui. Essa ficha C4 ela só serve para mostrar que terminou a ação de mostrar o dado, ou seja, o dado foi processado pela GPU, enviado pelo monitor, e a controladora de interrupção avisa a CPU que aquilo acabou, que aquela ação acabou. Nesse momento o dado aqui desaparece, no caso é mostrado, mas eu poderia ter feito uma outra marcação com C4 aqui, mas eu não preferi não fazer, para deixar claro que as duas ações terminaram. Nesse momento a controladora de disco recebe uma C1, e aqui a parte fica interessante, porque ele fica a todo momento recebendo essa ficha C1, que é o F, no qual eu defini aqui que é uma variável F do tipo F, certo? Ok, a partir daqui, como esse HD está em RAID 1, eu não jogo direto para o buffer, eu tenho que unir esses dados, unir os dados que no caso que são separados em dois HDs, mas para o usuário fica sendo mostrado apenas um. E após isso, após esses dois estados de B1 e B2 estarem completos, eu aciono a marcação de armazenar no buffer, que finalmente recebe os dados.
A partir daqui ele separa os tipos de ficha M que ele vai receber, e essas escolhas são aleatórias. Eu vou ter um valor bem alto aqui para demonstrar esse funcionamento, por isso que agora eu vou passar de uma forma mais rápida. Ok, eu passei por alguns problemas de definição de opções. Continuando aqui no separado, nós temos um passo de 50 que eu coloquei aqui, então eu vou fazer isso de forma mais rápida, senão vai demorar muito. Então a gente vê aqui os buffers, os estados anteriores ao buffer enchendo. E após esses dados estarem completos com as suas devidas quantidades especificadas, a marcação ela é acionada. Ele recebe uma ficha M aqui no buffer, e como já existe uma ficha na controladora de vídeo, a qual ela ficava recebendo e retornando todo o tempo, ela retorna. O retorno da minha controladora, ou seja, a DMA programa minha controladora e minha controladora retorna. E a própria controladora grava o dado na memória. Acionando assim, e com o auxílio da DMA, ela aciona o meu controlador de interrupção. O meu controlador de interrupção aciona o estado de interromper CPU com a ficha C5, e aqui termina a nossa simulação com a ficha C4 e C5 na CPU. E todas as marcações aqui fechadas para esses dois tipos de fichas. Bem, é isso, obrigado e até a próxima.